Assembleia de Deus, harmonia. Deus, a paz do Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida do seu povo. Nós temos o privilégio de servir a um Deus fiel, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Irmão Edmilson, agradecendo, me fez lembrar que uma vez o Senhor, Ele disse para mim, em alto e bom som: de onde eu te tirei, muitos não conseguiram sair. E pela misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje. Nada disso que tem acontecido na minha vida fazia parte dos meus planos, muitos dos quais eram sonhos tão distantes que para mim era ilusão. Sonho de um dia ter uma esposa, ter uma casa, ter uma família, ter um emprego dentro do contexto de onde o Senhor me tirou. Era quase que impossível, mas o Senhor tem sido fiel na minha vida, assim como tem sido na vida de cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão. Graças a Deus, porque o Senhor, através de João, no livro de Apocalipse, Ele nos garante que mesmo tendo pouca força, não negastes o meu nome. E o fato da gente não negar o nome do Senhor Jesus é mais do que suficiente para Ele sustentar as nossas mãos e fazer com que estejamos aqui de pé, mesmo fraquinhos, mesmo com nossas debilidades, com nossas fraquezas, com nossas falhas. Deus, Ele nos conhece desde a eternidade, Ele vê o que há no íntimo do nosso coração, e graças a Deus por isso. Servir a um Deus que conhece, que nos conhece na nossa intimidade, é um privilégio que não tem preço. Deus, Ele nos ouve no mais escondido, no mais oculto do nosso coração. Cada um de nós tem a nossa fé renovada, que cada um de nós saiba que Deus, Ele tem cuidado de nós. Quantos problemas terríveis Ele tem nos livrado, Ele tem impedido que chegue até nós, situações que poderiam nos desestruturar, poderia abalar a nossa fé, poderia comprometer a nossa caminhada, mas Deus, através do seu Espírito, o bom Consolador, tem cuidado de nós, tem guardado o nosso coração e tem impedido que o inimigo ele cante vitória em nossas vidas. Eu queria falar hoje sobre esse tema: não desista, porque Jesus, Ele não desistiu de nós. Ai de cada um de nós se o Senhor tivesse desistido da gente. Estamos vivendo tempos difíceis. O próprio Senhor Jesus já havia dito que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, que não seria fácil ser cristão nos últimos dias, e tudo isso que o Senhor falou, nós temos visto diariamente se cumprir diante dos nossos olhos. Estamos vivendo dias terríveis. Eu não quero ser profeta do caos, até porque o caos ele já está profetizado aqui há mais de 2000 anos. E quem viver verá o que vai acontecer na terra e como a mão do Senhor vai agir de maneira poderosa para livrar a sua igreja. Não desista, Jesus ele não desistiu de você. Geralmente eu gosto de refletir em frases, às vezes eu fico pensando e vem na minha mente algumas frases, e essa frase foi o que deu tema para essa mensagem, e ela diz o seguinte: quando der vontade de parar, de desistir, lembre-se, o Senhor não desistiu de você,
mesmo sabendo que a cruz era o que estava à sua frente. Quando a gente para pensar na cruz, quando a gente para pensar no sacrifício de Jesus, no que ele teve que abrir mão, no sofrimento que ele teve que passar, no nível de humilhação que ele passou, o Criador sendo humilhado pela criatura, a nossa mente não é capaz de entender a dimensão do quanto isso foi grande. Quando um pai é humilhado por um filho, muitas vezes, quando a gente chega ao nosso conhecimento, esse tipo de atitude aqui a nível terrestre já é algo terrível. Imagina o Criador que fez o homem com todo amor, com todo cuidado, com toda a dedicação, que criou o homem de maneira diferente de todos os seres anteriores que ele havia criado, e depois que ele criou o homem, colocou no paraíso, ele disse que era muito bom. Foi o único momento na criação que o Senhor disse que era muito bom, quando ele finalizou de criar o ser humano. De repente, esse ser humano se vira, se rebela, se volta contra o seu Criador, a ponto dele ter que voltar, mais uma vez, humanizado e morrer em nosso lugar. Isso é algo que não tem preço. A nossa mente não tem como dimensionar a grandeza que foi o Senhor Jesus descer e vir morrer em nosso lugar. Então, essa certeza que nós temos e precisamos alimentar todos os dias, de que o Senhor padeceu a nossa culpa, serve de combustível para a gente não desistir e ir mais adiante. O Senhor Jesus, ele foi até as últimas consequências por amor de nós. Então, não desista. Existem alguns atributos do nosso Deus, e dentre eles, a onisciência, eu creio que é um dos atributos mais interessantes e mais intrigantes. Deus, ele é um Deus que conhece o fim desde o começo. Eu fico imaginando nós, seres humanos, vivendo hoje, já sabendo como iria ser o dia de amanhã. Imagina a gente já saber tudo o que iria acontecer amanhã. Eu acho que nós não aguentaríamos o tédio. E Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que conhece o amanhã. Ele é um Deus onisciente. É o único ser que já conhece o futuro sem morrer de tédio, sem ficar entediado, porque ele simplesmente não conhece o futuro. Ele escreveu o futuro, ele definiu já como o mundo iria terminar, como a nossa história iria acabar, como essa criação iria se findar. Ele sabe o fim desde o começo, como diz Isaías 60 e 46 e verso 10. E o final, segundo o nosso Deus, vai ser melhor do que o começo. O fim de todas as coisas, ele será melhor do que foi no começo. Por isso, não desista, não pare na caminhada. Eu queria convidar a igreja para a gente ler João, capítulo 12, versos 26 e 27, em uma breve reflexão sobre o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Vamos usar a versão King James atualizada. João, capítulo 12, versos 26 e 27, para nossa meditação. Diz a palavra do Senhor Jesus: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito para esta hora. Amém? A igreja pode sentar. 2 versos que traz no seu bojo uma profundidade enorme. O Senhor Jesus se expressando, um grupo de gregos que iria ouvir Jesus, e Tiago e João levou essa mensagem até ele, dizendo que haviam pessoas que eram gregos e queria conhecê-lo. E Jesus, ele continuou ensinando, e ele falou
essas frases que estão aqui nesses 2 versos, e aqui temos algumas informações extremamente importantes. Jesus, ele tinha uma missão, e ele sabia muito bem qual era a missão que ele tinha, que era morrer no meu e no seu lugar. Jesus, ele veio enfrentar um calvário, veio enfrentar um sofrimento do qual nenhum de nós seria capaz de suportar. Ele veio se dar como ovelha muda, como alguém puro, perfeito, sem pecado, se entregar por nós, porque nenhum de nós seria capaz de pagar o nosso próprio pecado. O preço da nossa rebelião diante de Deus era um preço impagável, e Jesus, ele veio com essa missão, e ele sabia o que ele esperava, ele sabia o que iria acontecer com ele sabia muito bem o que ele veio fazer aqui, morrer de uma morte terrível. E se ele não desistiu da missão dele, porque nós iremos desistir da nossa? No verso 23, o texto começa dizendo: se alguém me serve. Se é uma conjunção adversativa condicional. Se isso, então isto. Se você diz que é cristão, então você tem que se enquadrar nesses requisitos. Se você diz que é um seguidor de Cristo, você diz que ama a Deus, então existem alguns preceitos que nós devemos nos enquadrar. Então, ele começa dizendo: se alguém me serve, ele deixa essa condição para que alguém possa se identificar como sendo um servo do Senhor Jesus. Se você diz que é cristão, então algo tem que acontecer. Existe um padrão de vida, existe um padrão de comportamento para todo aquele que se diz cristão. E aí ele continua ainda no verso 26 dizendo: precisa seguir-me. Então, uma característica que o Senhor deixa claro para alguém que se diz que serve a Jesus é que esse servo também tem que ser um seguidor. Não tem como servir sem seguir a Jesus. Essas duas coisas elas não podem ser dissociadas uma da outra. E essa é a condição que o Senhor Jesus deixa claro aqui para aqueles que se diz servos de Jesus. Ele precisa seguir a Jesus. E seguir a Jesus não é seguir de longe, não é seguir de maneira na inércia. Jesus, ele precisa ser seguido, porque Jesus, ele não para, ele está sempre em movimento, e todo seguidor do Mestre precisa estar em companhia aonde o Senhor Jesus está. O que ele estiver fazendo, nós, como seguidores dele, também devemos estar atentos e, da mesma forma, também seguindo e fazendo aquilo que ele designou para cada um de nós. Então, se alguém diz que é cristão, se alguém diz que é servo de Jesus, ele precisa seguir a Jesus. Essa é a condição que Jesus colocou para os seus discípulos e para nós como igreja. E essa palavra seguir, esse termo seguir alguém, hoje ele está muito em moda. As pessoas geralmente têm muitos seguidores, tem pessoas que vivem em função de seguidores. Depois do advento das redes sociais, as pessoas passaram a ter seguidores, e muitos desses seguidores, eles têm algumas características bem interessantes. Por exemplo, eu descobri recentemente que eu tenho 1.520 seguidores no Facebook. Uma rede social que raramente eu uso, que raramente eu acesso, não tenho muito apreço pelo Facebook, mas 1.520 seguidores é muita gente. Mas quantas dessas pessoas, elas sabem qual é o dia do meu aniversário, elas sabem qual é a minha necessidade, eles mantêm um contato frequente, eles ligam, eles sabem meu endereço, eles têm algum tipo de proximidade. Essas pessoas, a grande maioria, são pessoas que seguem de longe. Tanto é que outro dia, há pouco tempo atrás, eu postei uma foto do meu casamento, meu com a Elisângela, e a quantidade de pessoas dando parabéns como se eu tivesse casado há pouco tempo atrás. Já fazem 11 anos que a gente está casado, e interessante que até algumas pessoas que estavam no nosso casamento, parabenizando, esqueceram já que haviam estado lá. Enfim, esse tipo de seguidor que segue de longe, ele não serve para Jesus. São seguidores que a gente
não consegue contar com eles. São pessoas que mantêm uma distância que muitas vezes a gente nem sabe. Muitos deles eu nem lembro o nome, nem de onde eu os conheço e vice-versa. Então, esse tipo de seguidor, ele não serve para Jesus. Seguir Jesus de longe é a mesma coisa que não seguir. Seguir alguém numa rede social e não saber ou não lembrar praticamente nada acerca dela, é mesmo que não seguir, é só um número ali, a quantidade de pessoas. Então, não é viável seguir Jesus à distância. E aí ele continua dizendo, onde eu estou, o meu servo também estará. A condição que ele coloca para seguir a Jesus é ser servo, e esse servo ele precisa estar onde Jesus está. E aí a gente é obrigado a fazer uma pergunta, onde é que Jesus está hoje? Pode ser que alguém diga no céu, sim, ele está no céu, mas também ele está no nosso meio, ele está aqui, ele está em todos os lugares. Jesus, ele é Deus, e como Deus, ele é onipresente. E se Jesus ele está em todos os lugares, nós, como igreja, como representantes de Cristo, também devemos estar em todos os lugares, através da evangelização, através do alcance, através das missões. Devemos, de alguma forma, representar a Deus, representar a Cristo aonde nós estamos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na nossa rua, em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos um exemplo e um espelho para que as pessoas vejam a Cristo. A palavra do Senhor diz para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Pai. Então, se existe um grupo de pessoas que não tem desculpa para não fazer boas obras, somos nós, os cristãos. Nós precisamos ser os melhores em tudo, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus, o Pai. Então, enquanto não chega a hora de ir para o céu, nós precisamos representar a Cristo aqui na terra, através das missões, através da evangelização e através do nosso exemplo de vida, da nossa comunhão com Cristo. E aí ele continua ainda no verso 26, dizendo, aquele que me serve, ou seja, ele já afunila esse grupo, não é mais só um seguidor, não é mais só alguém que está ali se dizendo cristão, ele afunila e diz aquele que me serve, ou seja, um grupo restrito, um grupo específico, não é mais qualquer pessoa. E o final ele conclui, será honrado por meu Pai. Que fechamento interessante desse verso 26, aquele que me serve será honrado por meu Pai. Ou seja, existe uma recompensa, existe uma honraria, existe algo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que seguem, que servem, que são cristãos, que devotam a sua vida para se entregar e fazer a obra de Deus. O Senhor, Deus o Pai, irá honrar. Muitas vezes a gente vê algumas honrarias que acontecem aqui na terra e a gente fica admirado com a pompa, que a gente fica admirado muitas vezes com o ambiente, com as palavras, com toda aquela honraria. Imagina ser honrado pelo Pai, pelo Criador do universo. E aí, será que é legítimo a gente seguir a Deus com foco nessa recompensa? Será que é legítimo a gente pensar, eu vou fazer a obra do Senhor porque há uma recompensa, porque existe um galardão, porque existe um prêmio lá no final da vida? Essa pergunta é legítima e a resposta também. Claro que é legítimo seguir a Deus visando a recompensa que Ele tem para nós. O próprio Jesus, Ele deixou claro que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Então havia uma recompensa também para o Cristo, para o Filho de Deus. Hebreus 12, verso 2 diz, olhando fixamente para o alto, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Isaías também, 53:11, fala sobre uma recompensa que o próprio Jesus iria receber.
o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então havia uma recompensa para Jesus, assim como ele está garantindo que há uma recompensa também para cada um de nós, da parte do Pai, que seremos honrados, permanecermos fiéis e firmes, seguindo o nosso Deus. Então, é legítimo seguir o Senhor Jesus, olhando essa recompensa, desejando essa coroa, desejando esse galardão, até porque quando nós estivermos lá, como já foi revelado, nós iremos tirar essa coroa e depositar aos pés do Senhor e oferecer a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, todo aquele que serve ao Senhor será honrado pelo Pai, e essa honraria nós iremos ter prazer em devolver para Ele, porque Ele é o Deus quem proporcionou toda essa bênção para cada um de nós. E aí o verso 27, o Senhor Jesus ele continua a dizer algo que parece que contrasta com o verso 26. Agora minha alma está perturbada. Imagina que é o Senhor Jesus quem está dizendo isso. Deus, Criador do universo, se humanizou, veio até nós e passando por um problema de entender que faltavam apenas 5 dias para a sua crucificação, para a sua morte. E à medida que esses dias iam se aproximando, o dia da injúria, o dia da humilhação, o dia que a criatura iria cuspir, iria humilhar, iria pregar o Criador na cruz, o dia que o Filho iria se rebelar contra o seu Criador, contra o seu Pai, contra o seu Deus. Faltando apenas 5 dias, o Senhor diz: a minha alma está perturbada até a morte. O dia mais terrível da vida de Cristo aqui na terra estava se aproximando, e Jesus sentia o peso da responsabilidade de levar sobre si o castigo que nos traz a paz, o pecado da humanidade, o Senhor Jesus iria levar. Agora minha alma está perturbada até a morte. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Jesus iria abrir mão desse sofrimento, iria desistir da cruz, iria deixar as suas criaturas entregues à própria sorte. Todo ser humano, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes de Jesus voltar, todos eles dependiam desse ato, tanto os já passados, quanto os futuros, quanto aqueles que ainda viriam, que ainda hão de chegar, eles dependiam dessa entrega de Jesus. E ele faz essa pergunta: o que direi? Pai, salva-me desta hora. Cheguei até aqui para desistir agora, é isso? Qual foi a resposta do Senhor Jesus para essa pergunta que ele fez a ele mesmo? E a resposta do Senhor Jesus foi não. E graças a Deus que foi não. Já fui longe demais para desistir agora. O Senhor Jesus, ele sabia que o sofrimento, que a humilhação que ele iria passar era algo terrível, mas ele entendia que toda a humanidade dependia desse momento, dependia desse ato. Toda a humanidade precisava que Jesus se entregasse, que morresse, desde os patriarcas, os profetas, os crentes da antiguidade, depois a igreja, depois nós, depois os que ainda virão, dependiam dessa entrega, e Jesus jamais iria desistir da cruz, porque o trabalho da sua alma ele iria ver, iria ficar satisfeito. E aí ele diz não e conclui dizendo: eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele, quando veio, quando ele nasceu, quando ele começou o seu ministério, desde os primeiros dias, ele já sabia que seria a cruz que ele iria enfrentar. Ele sabia qual seria o tipo de sofrimento, o tipo de humilhação, e ele não desistiu, ele não voltou atrás. Ele sabia que a nossa alma dependia do seu sacrifício, e ele disse: eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Ele tinha consciência do que ele veio fazer aqui.
Ele não veio fazer uma aventura, ele veio morrer por cada um de nós. Porque ai de nós se não fosse o seu sacrifício. Jesus sabia da cruz desde o princípio da criação. Não foi um acidente de percurso, a cruz não foi algo que foi improvisado ou que foi arranjado no meio do caminho. Depois que o homem pecou, o Senhor, Ele criou esse plano B. Não, a cruz estava projetada para Cristo desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 11. Então Deus disse: produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão fruto com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e assim foi. Imagina Deus, Ele criando as árvores, criando os vegetais, criando tudo que viria a produzir semente. E quando Deus criava as árvores, lá em Gênesis capítulo 1, Ele já sabia que um dia um homem iria pegar uma árvore dessa, iria talhar, iria pregar na forma de uma cruz, e Ele mesmo seria pregado nela. Como é que um Deus onisciente, que já sabia que tudo isso ia acontecer, porque Ele não abortou a missão, porque Ele deu continuidade, porque Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Quando Ele criava as árvores, sabia exatamente o que iria acontecer no dia da crucificação, e nem por isso o Senhor desistiu de criar as árvores. E se Ele não desistiu, nós também não devemos desistir dEle. Por mais difícil que a situação esteja, a gente sabe que na Bíblia homens e mulheres de Deus passaram por problemas terríveis, mas não abriram mão da sua fé, porque sabia que o Senhor também não desistiu de morrer por cada um deles. Só que existem pessoas que infelizmente desistem, que abrem mão, que voltam atrás, que não permanecem, como está lá em João capítulo 6, o verso 66 até o 68. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Quem foi que perguntou isso? Simão Pedro. E quem foi Simão Pedro? Quem foi esse personagem que teve essa ousadia de dizer: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando a gente analisa a vida de Pedro, quando a gente analisa os atos de Pedro, inclusive depois que falou tudo isso, a gente vê que Pedro não era diferente de nenhum de nós nos dias de hoje. Dos 12 discípulos que Jesus havia escolhido, Pedro era um deles. Pedro era pescador junto com seu irmão André, sendo que ele era impossível e ele se achava muitas vezes mais importante ou melhor do que os outros discípulos, a ponto de chegar a dizer: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, por ti eu daria a minha própria vida. Que ousadia de Pedro! Como alguém tem coragem de dizer isso? Os maiores milagres de Jesus, Pedro estava presente na transfiguração, na multiplicação dos pães, na ressurreição de Lázaro. Pedro, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas, ou seja, alguém que tinha experiência de sobra com o Senhor Jesus, alguém que jamais, humanamente falando, seria capaz de negá-lo, seria capaz de traí-lo. Mas Pedro também esteve presente no julgamento de Jesus. E nesse julgamento, ele negou Jesus por 3 vezes e saiu para chorar amargamente. Esse episódio da negação de Pedro, esse episódio de Pedro virando as costas para o Senhor Jesus, foi algo tão sério e algo tão grave. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente,
essa característica de alguém que chora amargamente é uma característica de alguém que está extremamente arrependido, de alguém que fez algo tão grave que não se acha mais digno, não se acha mais alguém capaz de merecer permanecer junto do seu mestre, alguém que havia dito há pouco tempo que daria a própria vida pelo Senhor Jesus, e de repente ele nega 3 vezes e sai para chorar amargamente, dizendo para si mesmo: como esse nível de decepção vai me dar condições de voltar a seguir Jesus? E aí ele toma a iniciativa e diz: vou pescar. Quando Pedro diz vou pescar, ele estava dizendo para ele mesmo: eu não tenho mais condições de voltar para onde eu estava, de ser quem eu era, aquilo que eu havia prometido, eu não fui capaz de cumprir, eu não honrei ao Senhor Jesus, eu neguei ao Senhor Jesus, eu não tenho condições nenhuma de ser um discípulo, de ser um seguidor, de ser um apóstolo do nosso Senhor. O interessante é que, assim como Pedro, muitas vezes, nós também nos sentimos dessa mesma forma. Como eu posso seguir a Jesus? Esse voo pescar de Pedro, eu estava dizendo: eu não sirvo para seguir ao Mestre. A decepção foi tanta que ele mesmo desistiu de tudo e disse: vou pescar. Em outras palavras, não sirvo mais para ser discípulo. Interessante é que Pedro, ele não sabia que alguém havia mandado um recado para ele, no auge do seu sofrimento, no auge do seu desespero, no auge da sua fragilidade. Alguém disse: mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Marcos 16:7. Jesus, ressuscitado, havia mandado um recado direto para Pedro, dizendo que iria encontrá-lo, que iria ter com ele, que Pedro, ainda que tentasse desistir de Jesus, o Senhor não desistiu de Pedro, assim como não desistiu de nenhum de nós. Quando Pedro já havia desistido, o Senhor Jesus investiu em João 21:4. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tende aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Como o Senhor Jesus era especialista em mudar o humor, de mudar o quadro, de mudar a situação. Alguém que havia desistido do Senhor, alguém que havia dito que não iria mais seguir a Jesus, que havia tomado a iniciativa de voltar a ser um simples pescador, que havia negado ao Senhor, que estava em uma situação de completo desespero, que estava se sentindo arrasado por dentro. De repente, ele vê que Jesus, ele foi ao seu encontro. Quando João disse: é o Mestre, Pedro não pensou 2 vezes, se lançou no mar e saiu ao encontro do Senhor Jesus. E aí aconteceu aquele diálogo que nós já bem conhecemos, onde Jesus, ele pergunta por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde das 3 vezes. E na 3ª vez ele fica triste, porque o Senhor havia insistido em perguntar mais uma vez. Só que o Senhor Jesus, ele complementa dizendo: apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo a Pedro: eu não desisti de você, ainda existe uma missão, ainda existe algo que eu espero que você faça, ainda tem muita coisa para você fazer no meu nome, e tudo o que eu investi ao longo desses 3 anos não está perdido, você ainda
escreverá o seu nome da história. Quando Pedro já tinha desistido, o Senhor manda dizer a ele: eu não desisti de você. E aí, depois de ressuscitado, o Senhor dá uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. E o que é que nós aprendemos com essa fala do Senhor Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava deixando através de Pedro, estava dizendo para cada um de nós que não existe vinde sem ide. Primeiro ele diz: vinde a mim, depois ele diz: ide, vai e faz a obra que eu coloquei para te fazer. Faz a obra de um evangelista, faz a obra de alguém que irá levar essa mensagem. Ou seja, existe algo que o Senhor comissionou a Pedro para fazer, e também existe algo que o Senhor comissionou a cada um de nós para fazer nos dias de hoje. E o que tem feito, muitas vezes, muitos cristãos desistirem, muitos pararem na caminhada, muitos voltarem atrás, muitos não quererem mais ir adiante. Nos dias de Jesus, a desculpa que eles disseram era que duro esse discurso, quem poderá suportar? E muitos tornaram para trás e não andavam mais com ele. E nós, hoje, o que é que tem feito muitas vezes os cristãos desistirem nos dias de hoje? Será que é a perseguição que tem aumentado no mundo inteiro contra a igreja? O Senhor Jesus já havia alertado: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a perseguição ela existe desde sempre, desde que o Senhor começou a formar o seu povo, desde o Antigo Testamento, que o povo de Deus é perseguido. Não é à toa que a nação de Israel foi 3 vezes para o cativeiro, não é à toa que até hoje o povo judeu, e assim nós também como cristãos, porque a nossa herança é judaico-cristã, o ódio que eles sentem por Israel também, eles sentem pela igreja. O Senhor Jesus ele já havia dito que nós seríamos perseguidos e odiados por todas as nações. Será que o que tem feito muitos desistirem também na iminência da Terceira Guerra Mundial, que bate as portas? E aí o Senhor Jesus ele completa: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor Jesus, ele adverte. O motivo pelo qual os homens entram em guerra, o mundo está na iminência de uma guerra, não é motivo para a igreja estar desesperada. Ele diz: olhai, não vos assustei, é necessário que isso tudo aconteça, porque ainda não é o fim. Não é hora de parar, ainda mais agora que o dia do Senhor se aproxima, o dia de vir buscar a igreja está próximo. E quando der vontade de parar, de desistir, lembre-se, o Senhor não desistiu, mesmo sabendo que a cruz era o que Ele esperava. Que Deus em Cristo nos dê força, nos ajude a permanecer, independente do que venha acontecer com o mundo, independente do que venha acontecer com a igreja. Mas os policiais, eles podem entrar por essa porta a qualquer momento, eles podem, mas eles só vão entrar quando o Senhor permitir. Quando o Senhor não permitir, não entra ninguém, a igreja não será tocada. Quando o mundo não tiver mais lugar para a igreja, o Senhor vai tirar a igreja daqui, e quem ficar aqui vai saber o que é a ira de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a não desistir, porque Ele não desistiu de nós. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida
a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.